Que a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Eu quero deixar aqui uma palavra de reflexão para a tua vida. No Evangelho de João, capítulo 5, um texto bastante conhecido, fala-nos da cura de um paralítico. O versículo 5 me chama muita atenção porque diz: E estava ali um homem que há 38 anos se achava enfermo. Esse texto vai falar de esperança. E este homem que a Bíblia vai falar da sua cura, vai também nos mostrar que ele é um exemplo de perseverança e um exemplo de ter esperança no meio de uma situação desafortunada. Perceba, os irmãos, nesse texto, que ele não aceitou a sua condição de dificuldade, de limitação. Ele não se acomodou quando ele tinha tudo para se acomodar. Perceba o cenário que ele estava inserido. Versículo de número 3 vai dizer assim: E nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Todos eles estavam ali em volta daquele tanque, próximo àquele tanque, aguardando o movimento das águas, e a Bíblia diz: jazia uma multidão. Quando nós observamos isto, então percebemos que aquele homem estava rodeado de pessoas com problema. Imagine quanta dor, imagina quanto sofrimento não tinha ali naquele lugar. Imagine quantas pessoas atrofiadas, pessoas com problemas diversos. Todos eles estavam ali porque eles tinham esperança. E ter esperança é crer que o sobrenatural vai vencer o natural. E a Bíblia então vai nos dizer que eles estavam ali crendo que o tempo do reinado da dor e do sofrimento poderia ser rompido pela presença de algo sobrenatural. O texto vai dizer que eles estavam aguardando porque um anjo descia de vez em quando, agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, era curado, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Existem muitas pessoas que se conformam com a sua situação, com o seu estado difícil, com a sua dor. Tem muitas pessoas que se acomodam numa zona de conforto, mas perceba que esse texto vai nos mostrar pessoas com problemas diversos, mas que estavam ali, aguardando o movimento das águas. Na verdade, nós temos aqui o testemunho da esperança. O versículo 5, que me chamou tanto a atenção, vai nos falar deste homem, e o texto vai iniciar dizendo assim: E estava ali. Estar ali significa esperança. Ele estava rodeado de pessoas com problema, ele estava com um problema já há muitos anos, 38 anos, mas a Bíblia diz que ele estava ali. Estava ali significa ter esperança em tempos difíceis. Estava ali significa: eu não vou desistir. Estava ali significa dizer: a minha hora vai chegar. A Bíblia diz que ele estava ali. É o exemplo da perseverança. A Bíblia diz que Jesus então chega, se aproxima e pergunta para ele: você queres ficar são? E ele diz assim: eu não tenho ninguém. Mas perceba que, embora ele mesmo declare que ele não tem ninguém, nós vamos perceber que aquele homem tinha algo tremendo. Ele tinha esperança de que a sua vida ia mudar um dia. Ele não tinha ninguém que o ajudasse a descer do tanque. Ele não tinha ninguém que pudesse conduzi-lo quando o anjo movimentasse as águas. Ele declarou para Jesus e ele disse: eu não tenho ninguém. Mas ele tinha esperança. E eu quero te convidar nesse momento a você olhar para dentro de você. Não importa o momento e o tempo
que você esteja vivendo, de dificuldade, de aflição, de provação, de limitação, olhe para dentro de você e veja que aí dentro tem esperança. A Bíblia diz, ele estava ali. Isto significa que ele tinha vontade de viver, mesmo com dor, mesmo com dificuldade, mesmo sem ter ninguém, como ele mesmo declarou, mas a vontade de vencer, a vontade de conquistar, fez com que ele estivesse ali. Isto aí se chama esperança. Glória a Deus. A Bíblia diz então que Jesus, ao perguntar para ele, e ele responder que não tem ninguém, Jesus em seguida, o versículo 6 vai dizer, e Jesus vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado já fazia muito tempo, Jesus ele sabe exatamente o momento que você está vivendo. Jesus sabe exatamente o diagnóstico, a situação, o teu estado. E a Bíblia diz que Jesus então responde para ele dizendo, no versículo de número 8, Jesus disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. E logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Os religiosos começaram então a questionar, dizendo que o sábado não era o dia de carregar a cama, de levar a cama. Mas aquele homem declarou no versículo 11, dizendo, aquele que me curou, oh glória, aquele que me curou, ele próprio disse, toma o teu leito e anda. E eu quero aqui deixar uma reflexão para você. Não perca a tua esperança, porque Jesus, aquele que é o maior, aquele que é grande, ele vai aparecer, aleluia, e ele vai te socorrer no tempo oportuno. Sabe o que esse texto aqui me ensina? Que Jesus, ele é maior do que o tanque, porque aquele homem foi curado sem passar pelo tanque. Sabe o que esse texto me ensina? Que Jesus é maior do que a religião. As pessoas questionaram por ser um sábado, mas Jesus Cristo é maior do que o sábado. Ele é maior do que a religião. E ele é maior do que os anjos, porque ele é o Senhor dos anjos, ele é o Criador dos anjos. Ele é maior do que todas as coisas. E eu quero ministrar sobre a tua vida nesse dia e dizer para você que Jesus, ele é maior do que as enfermidades, maior do que essa prova, maior do que essa luta, maior do que essa tempestade, maior do que Satanás, maior do que os demônios, maior do que os espíritos malignos, do que as potestades. Jesus é maior. E hoje é um novo dia, uma nova oportunidade, e Deus tem algo especial para fazer na tua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.